Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Nali e hoje a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente para a gente sair seguro daqui, segurança na nossa prática médica, não é isso, Pietro? Isso aí, cara. Muitas vezes a gente precisa de uma assessoria a mais, até porque nossos colegas cirurgiões, por exemplo, cara, usa a mão para trabalhar, né? E aí, se deu alguma coisa na cirurgia, machucou a mão, como é que fica nisso aí? Vou parar de trabalhar, não vou receber? E aí, como é que vai? Tem que se sustentar, né? E para hoje nós vamos receber o nosso ilustre convidado aqui, Felipe Moraes, nosso diretor de assessoria patrimonial da DocStage. Seja bem-vindo aí no nosso podcast, Felipe. Obrigado, Pietro. Obrigado, Vitor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o podcast de vocês já há algum tempo. E que bom que vocês estão falando de outras causas aqui dentro, cara. Parabéns. Eu acho que vale a pena, né, cara? Porque, assim, também não deixa de ser uma emergência médica, né, Vitor? Exatamente, né? Não imagina, como você bem disse aí, nossos colegas cirurgiões ali, teve algum acidente, não só cirurgião, né? Não, a gente sabe que o médico hoje em dia, cada vez menos, ele trabalha com a CLT. Né? Então a gente não tem ali o INSS ali para proteger a gente depende da nossa força de trabalho. E aí, não trabalhou, o que acontece? Pois PJ, o que Felipe, acontece? E aí, cara, esse cara, por exemplo, o que a DocStage tem como assessoria patrimonial que pode ajudar bastante o médico nessas horas aí? Perfeito. Cara, o trabalho que a gente faz aqui na Doc, aí, ao médico inicial, o relacionamento conosco, é identificar, fazer um planejamento financeiro junto com ele. E a gente identifica as principais necessidades que ele tem de imediato, algumas coisas que ele quer conquistar para o futuro e as necessidades que ele terá no futuro. Porque o médico, durante a trajetória dele, ele passa por diversas fases. Então, o cara sai da faculdade, ele começa a ganhar bem, depois ele vem para residência, então a gente tem que fazer um planejamento para ele vencer essa etapa. E muitas vezes esse cara já sai sonhando, ele já tem carro, então ele já tem custo. E a gente tenta estruturar a vida dele para que ele não passe por perrengues, né? Então, cara, no início da carreira médica, se ele tiver um problema de saúde e não conseguir trabalhar, ele impacta diretamente a renda dele. Muitos médicos, às vezes, dão suporte para a família nessa fase, né? Acabou de se formar, começa a retribuir os investimentos que os pais fizeram. Então, é fundamental a gente identificar as principais necessidades e a DOC identifica e apresenta as ferramentas que o médico tem para mitigar essa situação, né? Tanto da renda quanto proteção da família, do carro, da casa dele. É massa. Felipe, deixa eu perguntar uma coisa, cara. O que é problema de saúde que o médico precisa se ausentar, assim, que a partir de quanto tempo? Tem isso aí? Perfeito, sim. Existe um seguro que garante a renda do médico, né? Normalmente é uma franquia de 7 a 10 dias, então dentro do seguro uma franquia, aquilo que você não aciona, né? Então de 7 a 10 dias, um afastamento curto, não se aciona o seguro. Então o seguro ele vem para mitigar aquela coisa que a gente não espera, né? Tá jogando futebol, quebrou a perna. Como é que vai cumprir com os compromissos? Ou um cirurgião, como você deu exemplo, quebrou um dedo. Ele já vai ficar ali 30, 40 dias incapaz de fazer cirurgia. Quanto isso vai impactar da renda dele? Então ele pode fazer um seguro para proteger uma eventual necessidade. E aí entra muita coisa, né? Desde doença até acidente. Então, qualquer coisa que vocês imaginarem aí que impossibilite o médico de trabalhar, ele tem um atestado de outro médico, atestando que ele não vai conseguir cumprir as suas atividades. Passou de 7 dias, aciona o seguro e o seguro continua mantendo a renda daquele médico. Então, o impacto familiar para ele é quase zero, né? Uma coisa interessante, né? A gente tem esse seguro aí realmente da atividade laboral do médico e a gente acaba tendo a questão do seguro sobre algum problema que aconteceu na prática clínica dele. A gente sabe que nosso público é majoritariamente médicos recém-formados, que estão começando a carreira médica agora e necessariamente são médicos mais inexperientes. O médico mais inexperiente ele vai lidar com algumas situações ali que pela própria inexperiência ele corre risco de ali ser envolvido ali numa situação um pouquinho mais difícil, que ele tem dúvidas, ou que acontece ali alguma situação fora do controle dele que ele pode acabar sendo prejudicado. Perfeito. Né? Existe um seguro para eu cobrir isso, responsabilidade, para minha responsabilidade civil? Como é que é isso, Felipe? Conta para nós. Muito bom você tocar nesse ponto, porque, de fato, né, os processos contra médicos, eles têm aumentado ano após ano, né, a judicialização do serviço de saúde é algo que está em pauta, né, sendo muito bem falado, e existe um seguro que pode proteger o médico nessas ocasiões, que no mercado ele chama de responsabilidade civil médico. Existe ele tanto para o médico, quanto para a clínica e hospitais, para a atividade do hospital, quanto o de responsabilidade geral. De um hospital, por exemplo, alguém que caiu na cantina ou teve uma intoxicação alimentar na cantina. É do hospital, mas não é atividade fim do hospital. Então existe uma responsabilidade civil para essas ocasiões, uma responsabilidade civil para o hospital se proteger de um eventual acionamento na justiça e para o médico. Então, o médico não protege só se ele realmente
errar e for penalizado na justiça e tiver que pagar a indenização, mas também as despesas de custos da proteção da própria imagem. Então, ele foi processado, ele vai ter que começar a acionar um advogado, ele vai ter custas judiciais para se proteger. Eventualmente, nós temos exemplos aqui dentro, o médico chegou para fazer a cirurgia, tinha um X na mão esquerda. Ele abriu a mão esquerda, viu que não tinha nada para fazer na mão esquerda, fechou e abriu a mão direita e fez a cirurgia. O cara olhou para a mão esquerda quando acordou uma cicatriz, processou a equipe inteira, né? Aquele médico, ele chegou lá, alguém já tinha colocado o X, ele não teve responsabilidade nenhuma, mas ele vai ter uma tremenda dor de cabeça para se defender até ele dizer que não foi ele. Além do risco que ele tem dessa pessoa sair do hospital e ir na rede social e fazer uma exposição negativa desse médico, né? Então, o seguro ele vem também para cobrir uma eventual necessidade de você reaver a sua imagem, né? Fazer uma publicidade reversa, mostrando, olha, não fui eu que fiz, então isso foi falso, essa notícia, isso tem custo, acionamento de agência de publicidade, administração disso, de redes sociais, né? Então, o seguro ele vem para cobrir as despesas eventuais no processo, a condenação num processo e também o restabelecimento da imagem do médico. Importantíssima essa questão, né? Porque hoje em dia a gente tem a viralização das mídias sociais de uma maneira absurda. E a internet, a gente meio que... Quando o conteúdo, quando o post, quando aquele assunto viraliza, ninguém segura, já compartilha e ninguém segura. A gente vê que a gente teve exemplos de alguns posts que a gente fez no próprio Instagram e de repente ela furou a bola do nosso público e foi para uma discussão assim que a gente não tinha mais controle do que estava acontecendo. E quanto mais você bate, mais dobra. Exato, né? é assustador assim. Então realmente, se aquilo espalha na internet, você não vai ter força sozinho ali para conseguir lutar contra aquilo e reverter sua imagem, né? E uma vez sua imagem indo pro buraco, meu amigo. E aí difícil, né? Você tem um seguro que você não precisa economizar, né? Cara, eu quero defender a minha imagem. Esse é o custo de restabelecer a minha imagem. Eu tenho um seguro, toma aqui a pólice, e aí você não tem nenhum impacto financeiro. Então, a ideia do médico que entra aqui na DOC é a gente cuidar da carreira dele e fazer com que ele seja bem sucedido com segurança, né? Que maneiro. Então, não tem como a gente tornar um médico seguro, com a sua família segura, proteger a renda dele sem pensar nessas ferramentas de proteção. E os médicos não têm ideia de quanto custa, né? É muito acessível, né? Se a gente converter para plantão, a gente está falando de coisa de um plantão ou menos por mês para ter um início de uma proteção. E existem algumas especialidades que têm um risco maior. Obstetrícia, oftalmologia, anestesiologia, são riscos maiores porque até danos estéticos, né, que forem causados também. Então, são riscos que são mais agravados, mas mesmo assim são seguros que são parcelados em 10 parcelas, então acaba ficando leve, acessível para o médico e ele tem uma proteção garantida. Opa, deixa eu ver aqui. Não. Felipe, me diz uma coisa, cara, acho que talvez seja dúvida do nosso público aí. E existe algum problema em relação ao vínculo trabalhista do médico? Ah, não, esse seguro vai cobrir se ele for PJ ou CLT? Boa pergunta. Entendeu? O médico, eventualmente, quando ele entra em um hospital, o hospital oferece esse seguro para ele. Aí ele está coberto dentro daquele hospital, porque o seguro é do hospital para atividade fim, né? O seguro do médico, ele está atrelado ao CRM dele. Então, em qualquer lugar que vocês estiverem atuando, seja no hospital onde você está sempre, ou se você tiver um avião, e alguém tiver um problema dentro do avião, você for praticar o ato do bom samaritano, que é o nome, né? Você chega lá e presta esse serviço e a pessoa vem a falecer. A família acha que você, que estava no avião, que foi tentar ajudar, errou em algum procedimento e te processa. Isso é complicado, né, até nessa ocasião você tem cobertura. Então, respondendo a sua pergunta, a cobertura do seguro pro médico é atrelada ao CRM dele e dá cobertura em todo o território nacional, o horário em que ele estiver atendendo. Ele não precisa nem informar quais são os hospitais. Só é questionado qual é a especialidade, as especialidades, né? E o seguro é cobrado pela especialidade que tem maior agravamento de risco. Que cobra advogado, o que precisar, o seguro tá... Com todas as custas judiciais, né? Com os processos, cartório, enfim, o advogado, e o médico escolhe, né? No passado as seguradoras indicavam, aí quando perdia na justiça podia achar que era culpa do advogado. Então hoje em dia as seguradoras deixam o médico escolher o advogado, o escritório que quiser. Então se você quiser ter uma cobertura de um advogado melhor, você contrata uma pólice maior. Mas dá para fazer um planejamento ali para ter uma pólice justa, você aciona o advogado que você quiser, o seguro cobra o advogado, e se você perder na justiça, a seguradora ajuda também no processo, né, tentando negociar para que isso não se torne mais caro, mas se você perder na justiça, se o médico perder a causa, a seguradora indeniza também. É um assunto que ninguém quer falar, né, cara? Ninguém quer falar, meu amigo. É começa a falar, fala, meu amigo, seguro você quer Deus. ter pra não usar, cara. Seguro você quer ter pra te proteger. Esse assunto não. Mas é engraçado, né? Eu falo até o seguro de vida, né, cara? As pessoas não falam, não tem a cultura de falar sobre seguro de vida e quanto é importante, né? Conheço pessoas que tiveram
o amparo de uma pólice seguro de vida quando perderam o pai e outras que não tiveram, né? Você vê a diferença. Aquela pessoa, a mãe teve que sair. Então, o seguro de vida é algo também que as pessoas não falam. Mas eu digo, cara, pare uma vez por ano. É um dia, igual pagar conta, né, cara? Sim. Você bota as contas no dia 5, chega no dia 5, você aquele monte de coisa, deixa eu ver. Você para ali, faz o pagamento e acabou. Então, é uma conversa difícil, mas que você tiver uma vez na vida, depois uma vez daqui a 10 anos, né, principalmente com a família, com a esposa, você acaba resolvendo, amparando a família, né, protegendo a família. Uma outra parte de preocupação que a gente tem muito médico fazendo investimento e não tem uma proteção de seguro de vida. Não se imagina numa possibilidade de ficar inválido e se tornar um peso para a família, né? Sim. Eu não preciso de seguro de vida, porque se eu morrer, minha família vai tocar. Mas e se você ficar inválido em vida? Sim. Né? Como que a sua família vai cuidar? Então, a gente apresenta essas soluções para o médico, deixa à disposição, mostra para ele, você tem essa necessidade por isso. E a partir daí, no momento em que ele se achar importante para ele a contratação, a DocState está à disposição para atender. É coisa que ninguém pensa muito, porque é o seguinte, acontece, o cara ficou inválido. Ah, não, mas a minha esposa vai tocar. Cara, mas a esposa vai ter que te ajudar, vai ter que cuidar de você. Qual E que é aí, o seu como é que grau ela de trabalha? invalidez? Qual que é o seu grau de invalidez? Foi uma AVC que você ficou acamado e tem que ter cuidador 24 horas por dia? Exato. E aí? A esposa vai te ajudar. Ela vai ter que sair do trabalho dela, o que ela vai ter que comer? E vocês, mais do que ninguém, sabem o custo da saúde, né? Nossa senhora, com certeza. Muito importante dessa proteção. E interessante quando a gente fala de custo, né? Sobre seguro, a gente fala, poxa, é um plantão. Cara, mas qual que é o preço de você estar assegurado no futuro, né? Imagina, vamos supor que acontece algum problema, você sofre um processo e tem que fazer uma indenização absurda para alguém. Olha, a gente tá falando aqui de R$500 mil, R$1 milhão, pô. Dependendo da ocasião, se é com uma criança, né, recém, ou que você tira tempo de vida útil do pai de uma criança que tem 1 ano, a conta que o juiz faz é quanto que essa criança vai custar até os 23 anos, e esse é o valor de indenização. Então é melhor estar precavido. E a gente costuma dizer para os médicos que estão entrando no mercado, é mais importante para eles, porque você falou, a pressão, administração dos primeiros plantões, ali que acontecem os primeiros erros, né, em decorrência do trabalho, da atividade. E os médicos que têm mais patrimônio, eventualmente eles podem até parar de se preocupar com isso. Cara, eu tenho patrimônio, então eu não preciso mais desse seguro, né? Acho que o seguro ele é para uma fase. Sim. Se você não tem um patrimônio, você não pode sofrer aquela perda. Aí você contrata o seguro. Se você tem um patrimônio e para você, se acontecer algo, é tranquilo você se desfazer daquele patrimônio, não tem mais necessidade de ter o seguro. Então ele é muito para a fase em que o médico está e a gente acompanha a vida do médico aqui dentro da DOC e consegue acompanhar e abordar ele no momento oportuno. Quando se fala de assessoria patrimonial, Felipe, o que mais assim, a DOC pode oferecer em relação a segurar, não só segurar esse médico, mas assim, deixar ele confortável para trabalhar com toda a assessoria que vocês podem oferecer? Assim, então, primeiro o trabalho nosso inicia-se num planejamento financeiro, né? Identificação das necessidades. A gente tem seguros para a vida e renda do médico, seguros para os patrimônios, então residencial, se ele tiver um consultório ou uma clínica para o consultório, até o seguro de vida em grupo dos funcionários que ele precisa ter, o seguro do carro. Nós trabalhamos também com previdência privada, então para depósito dos 12%, para diminuir o imposto de renda, né? A gente trabalha aqui, e isso é importante, que às vezes o médico tem a previdência, mas ele não tem nem noção em qual fundo o dinheiro dele está alocado. E fazer a previdência não é só colocar o dinheiro na previdência, você tem que colocar ele na previdência e lá dentro tem 300 opções de fundos, mais arrojados, mais conservadores, então a gente dá esse direcionamento aqui também. E a gente tem alguns produtos de crédito, né? Tanto crédito com financiamento quanto consórcio para alavancagem patrimonial. A gente tem uma estratégia muito bem desenhada, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo, acho que dá para fazer um bate-papo só para falar de alavancagem patrimonial com consórcio, que é uma ferramenta poderosíssima, né? E que hoje, apesar de ter uma taxa de administração, se você souber usar a ferramenta, você faz renda com o consórcio, né? E a gente dá esse tipo de orientação aqui porque o médico ele quer fazer algumas conquistas, né? Ele já sai da faculdade querendo comprar carro, querendo já investir em apartamento. E muitas vezes ele vai mudar de cidade, então ele tem tempo para se planejar, ele ainda está rodando com o carro dos pais aqui, ele tem tempo para se planejar, então a gente orienta ele nisso. Então, basicamente, todos os seguros, a parte de crédito para alavancagem, previdência e orientação para investimentos. O médico sai tarde da faculdade, né? Cara. Todo mundo já formou, seus amigos já formaram, e a gente tá lá ainda na faculdade, ainda sofrendo um pouquinho. A gente acaba saindo tarde, aí quando ele sai ávido por viver. Por viver, exatamente, por resolver a vida dele. Ele quer ter um carro melhor, ele passou a faculdade ali no perrengue, andando de ônibus pra lá e pra cá, e pedindo dinheiro pros pais pra tomar uma cervejinha ali no boteco. Estudando desde o ensino médio, né? Exatamente. Aí ele sai, ele vê o dinheirinho batendo na conta e ele fala, rapaz... Vou respirar. Vou dar uma respirada. Aí começa, né? Começa às vezes até gastos irresponsáveis, né? Então, a gente costuma dizer que nessa tecla.
parte do dinheiro que você ganha hoje não é seu, né? Ele é do seu Excelente. eu de 65 anos, né? Então, Exato. quanto que você está investindo no seu eu de 65 Perfeito. anos? E não adianta a gente tentar, cara, eu vou sair da faculdade agora e depois eu penso nisso, né? Vou ganhar o dinheiro, vou comprar meu carro agora. Quanto antes você começar, mais cedo você vai atingir seus patrimônios, a sua independência. Então, o objetivo nosso é orientar o médico. A decisão é dele. Nós não vamos vender nada para o médico. A ideia é mostrar o que ele precisa, o que ele pode fazer, o que ele tem à disposição de ferramentas aqui na DOC e ele livre para Vamos contar um contratar. segredo legal. do sucesso financeiro? Fala aí. Dois segredos aqui, ó. Tempo e juros compostos. Isso aí, Não falei? Não foi boa? com certeza. Tempo e juros compostos. É isso. O segredo do cara bem sucedido, do mentalidade milionária. Tempo e juros compostos. É Perfeito. isso. Bom demais, né? Né? E aquele negócio também, né, assim, se você trabalha para pagar todo mundo, você não se paga. Perfeito. Se pague primeiro. Exatamente. Se pague primeiro, valorize a si mesmo, pra depois gastar com alguma coisinha a mais, né? Mas assim, Tem que ter um É pensamento fundamental. empresarial, Perfeito, como se perfeito. fôssemos tem uma que empresa. ser, cara. Exato. Nós somos, né? Tô aqui, Perfeito. todo mundo tem PJ por causa disso, para receber isso aí. Exatamente. Então, valorize a si mesmo para que você consiga ter o seu eu com 65 anos saudável também Saudável. financeiramente, né? Agora, vou fazer uma perguntinha capciosa agora, hein? Formei lá, bonitão, sou o bambambam, bati no pé e vou fazer seguro não, porque sou cara, beleza, e aí aconteceu um problema. Deu um problema lá, um paciente teve alguma situação esquisita, a família achou que eu ali tive o meu problema ali, que eu tive minha contribuição direta ali no incidente. E aí, tem algum seguro retroativo para eu fazer, para eu avaliar? Tem alguma coisa para eu fazer? Agora já era, ferrou. Eu posso bater lá na... Felipe, Aqui, Na Felipe, igreja. ei, Lá na igreja. deixa eu te falar um negócio. Joelhinho no chão, pedindo a Deus para não acontecer. O que a gente... se a pessoa contratar um seguro, existe um período de retroatividade. Eu contratei um seguro em 2024. Em 2025 eu não renovei esse seguro. Daqui a um tempo alguém me processa sobre algo que aconteceu em 2024, quando eu tinha a pólice vigente. Aí, eventualmente, pode até ser que tenha cobertura, depende do tempo que essa pessoa Perfeito. demorou para processar. Feio. Mas se não tivesse uma pólice em 2024, Não tem seguro, não tem. aí é Não tem. só... Rezar. Felipe, Vitor, você tem algum exemplo bizarro assim que você... Não sei se é bizarro, mas Cara, que eu marcou? tenho uma história, né? Olha que história interessante, né? Muitos ouvintes aí do nosso estado vão reconhecer essa história aqui. Cara, um determinado hospital, né, de emergência, que um paciente que tinha previamente rígido, andando na bicicletinha dele, e de repente teve uma queda de bicicleta. Caiu da bicicleta, caiu com o ombro no chão, luxou o ombro. E aí ele chegou no pronto-socorro, carregando a bicicletinha dele no ombro e conversando, com o ombro luxado. E aí foi lá pronto-socorro, para a sala de procedimento e tudo, foi colocado o ombro do paciente no lugar, retornou e tudo, daí a 20 minutos chamou a equipe da emergência. Doutor, vem cá, porque o paciente tá meio esquisito aqui, não tá respondendo, tá meio esquisito, tá diferente e tal. Na hora que a equipe do pronto-socorro, né, chegou para abordar esse paciente estava em parada cardiorrespiratória. Paciente em parada cardiorrespiratória. E aí começaram a reanimar o paciente. Não se sabe há quanto tempo o paciente estava em parada cardíaca lá. Levaram para a sala vermelha, reanimaram o paciente. Enfim, por esse tempo todo de hipóxia, de PCR e desse hipofluxo cerebral, o paciente evoluiu com encefalopatia hipóxia isquêmica, que é um quadro que nós ouvintes sabem que é um quadro irreversível, não tem o que fazer. Eu tive uma morte neuronal tão abundante que minhas funções corticais superiores estão totalmente desprovidas de funcionalidade. Então o paciente acaba ficando naquele que a gente chama, né, o leigo acaba chamando de estado vegetativo, né, que é quase um coma vigil. E esse paciente, infelizmente, acabou se tornando um paciente dessa situação. Um paciente totalmente acamado, totalmente dependente de cuidados, traqueostomizado, todo ostomizado e totalmente dependente de cuidados e totalmente disfuncional, totalmente sem capacidade de autocuidado. E aí, obviamente, a família, por conta dessa situação, processou todo mundo que estava envolvido no cuidado. E aí, onde é que foi o erro? Onde é que foi o erro da cadeia de atendimento ali, da cadeia de sobrevivência? Ninguém sabe. Foi o médico que prescreveu errado, foi a enfermagem que fez a medicação errada, foi o técnico que fez errado, foi o fisioterapeuta que não, foi alguém que não avisou, foi alguém que não teve monitorização. Anos, né? E aí, anos e anos, nem me lembro o resultado desse processo, eu acho que tem uns 10 anos pelo menos isso que essa história aconteceu, talvez até mais, se eu não me falha a memória, e nem sei se tinha concluído o processo ainda. Então, quer dizer, múltiplas etapas, múltiplas situações, múltiplas pessoas envolvidas, e mesmo que às vezes você não participou diretamente dessa cadeia de eventos, você pode estar envolvido. Então, você pode ter gasto, você pode ter que você vai ter que contratar advogado, você vai perder seu tempo para ir lá no depoimento. Então, quer dizer, e às vezes você não estará, e como muita gente ali naquela situação, não estava envolvido diretamente com a situação, estava só lá na hora errada, no momento errado. E pronto, tá aí. A gente tem um exemplo aqui dentro de
de uma médica que foi processada, mas ela nem sabia o motivo. Ela estava no hospital no dia que teve um problema em uma cirurgia e como o paciente não sabia exatamente quem tinha realizado a cirurgia, quem era o culpado, ele processou todo mundo. Todo mundo. Então, todas as custas judiciais são amparadas nesse seguro. Um processo de 9 anos, são 9 anos amparados pelo limite contratado. Se torrar o limite, é igual o seguro do carro, né? Você contratou 50 mil para terceiro, bateu na Porsche, vai comprar o pneu com o seguro Farol, e o vai comprar um restante, farolzinho. e o restante vai no bolso. Vai comprar Nem isso sei filme se do farol Bote. sai, né? É isso aí. Cara, sabe que interessante? Por exemplo, a gente tem essa veia de ajudar. Imagina esse cara que foi lá, viu a PCR e foi ajudar na PCR. Tá dentro. Caraca. O interno, não tinha nada a ver. Imagina, a gente bota os internos pra fazer massagem ajudar, lá, pra às treinar vezes, os meninos, de repente tá lá o nome do interno junto com o processo. E o médico faz o juramento, né? Então, cara, às vezes tá dentro de um avião, acontece uma situação, não é da sua especialidade, Mas você você vai ajuda tentar aquela ajudar. pessoa, vai lá e acontece o óbito. Aí esse médico pode ser acionado pela família e ele só tava tentando ajudar. Então, é pra isso que Aquela serve essa conversa proteção. difícil, mas necessária, né, Vitinho? Então, quer dizer, essa segurança não é só pra, beleza, eu fiz alguma coisa ou não fiz, é até pra coisas que vão reverberar em você indiretamente. Né? E esse seguro, assim, a gente tá falando dele para médico, mas a responsabilidade civil, ela tem em todo segmento. Existe um seguro de responsabilidade civil para a área contábil, porque a área contábil também pode ter exposição a riscos da sua atividade. Perfeito. Existe para advogado, existe para odontólogo, para enfermeiro, e existe para médico. Então, o objetivo nosso é dar conhecimento da existência. Muita gente não sabe que tem, sai da faculdade sem saber, vai saber depois de 10 anos, quando eventualmente tem um processo. Né? Então, aí, o objetivo nosso é que quando o cara sair da faculdade, ele já sabe tudo que... A faculdade de medicina a gente não tem treinamento em educação financeira, a gente não tem treinamento jurídico, a gente não tem treinamento em absolutamente nada, compliance médico, imagem, marketing, não tem nada. A gente Contábil, tem esquece. doença, paciente, pessoa e tratamento, é isso que a gente Perfeito. tem. E aí o médico sai totalmente sem noção, ele não sabe nem o que é imposto de renda, carga tributária, legislação noção. tributária do Brasil, PJ, que negócio é esse de PJ, CLT, o cara não sabe nada, ele é colocado naquele mercado de trabalho, com força de trabalho, que ele tá ávido por dar plantão, por trabalhar, e não se protege, não sabe nada Isso do aí. que ele tem que se proteger ali pra conseguir exercer a profissão dele com segurança, né, cara? Esse é o papel da DOC. Ele deixa esse problema com a gente. Isso que nós estamos aqui. Cara, não tem jeito, assim, a gente começa a entender que o nosso trabalho a gente sabe fazer, né? Só que de que forma eu vou fazer, a gente estudou para isso, mas e esse suporte, Esse agregado. né? Esse agregado aí, né? Aí Eu vou fazer... Aí quem sabe Porque, fazer... pô, não é à toa, exatamente, a DocStage está aqui para isso. Tá aqui pra isso. Porque, assim, a gente tem que lembrar que nosso trabalho, ele é totalmente arriscado. Extremamente. Exposição, Decisão o tempo inteiro, decisão crítica o Sim, tempo e sempre na inteiro. pressão, né? Sempre. Mesmo que seja habituado a trabalhar Decisão de arriscado, vida ou morte o tempo não inteiro. deixa de ser sempre arriscado. Então, a Claro. gente tem que sempre ter... A gente assumir esse risco. Será que você está preparado para assumir esse risco Até a sozinho? simplicidade, né? Parecia uma fratura no ombro e Gerou todo esse problema. gerou todo esse... Cara, Felipe, uma conversa totalmente necessária. Cara, obrigado mesmo Eu que agradeço o por espaço. ter aceitado o nosso convite aqui. A gente sabe que quem está ouvindo isso aqui pode ser um pouco mais árduo para ouvir aí, mas Mas tem isso que é ouvir. É um assunto necessário. chato, né? É um assunto que não é, né? A gente não é um assunto que a gente quer falar no dia a dia. Não é. Mas é assim, deixa um momento para ouvir isso aí e ouve com carinho. E sabe que a DocStage está sempre o seu suporte aí quando precisar. A gente espera que você não precise, mas assim funciona o seguro. Quando você não precisa, você tem que pagar. Por quê? Porque você não sabe quando vai precisar. Né? Perfeito. Perfeitamente. É para mitigar e não atrapalhar o andamento da profissão de vocês. Valeu. Fechado? Rapaziada, ficamos por aqui. Muito obrigado por estar com a gente até agora aqui. Acompanhe a gente nas mídias sociais, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram. Estamos sempre preparados e preocupados para produzir o melhor que a gente puder para vocês. Vamos ver se o Filipão quer deixar um último recado aí pra galera. O que Filipão, você tem de ó, quero- mensagem final aí pra galera? Perfeito. Eu agradeço ao espaço. É muito Que bom ter lugar para falar sobre isso, né? Acho que o desafio do mercado segurador é achar esses espaços. E que bom que a DOC encontrou. Então, nós estamos à disposição. Convido os médicos a conhecerem mais dos nossos serviços aqui, dos nossos produtos, né? Estamos à disposição e nos acompanhem lá no Instagram. Siga a DOC no Instagram. É isso. Massa. Sigam o DocStage, sigam o Emergencast e até o próximo episódio. Um grande Valeu, galera. abraço. Um abraço. Abração, até mais.